Capital da Notícia. Olá, eu sou o Henrique Rebelo e ao meu lado está Adeline Bordim. Está no ar o Capital da Notícia Debate, produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da Faculdades Integradas do Brasil, a Unibrasil. Em ano de eleições, temas tidos como polêmicos ganham visibilidade e passam a ser discutidos não apenas no meio político, mas também entre os mais diversos agentes da sociedade civil. Hoje o Capital da Notícia traz ao estúdio o estudante de Educação Física Everaldo Pereira, que se declara como ateu, e o pastor Alan de Oliveira de Souza, pastor da Igreja Metodista, que estuda pedagogia e também tem formação em teologia. Boa noite. Olá, rapazes. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo certinho. Então, primeiramente, obrigado pela participação aqui no nosso programa. E nós vamos, começar o nosso debate, com a nossa primeira matéria. Então, dando início à nossa conversa, vamos ouvir o que o repórter Fernando Garcel nos diz. A laicidade do Estado, segundo a Constituição, implica na não intervenção da Igreja no Estado e, consequentemente, na política. Segundo a pesquisa do IBOP, cerca de 40% da população é a favor da aprovação de uma lei que permitirá a união afetiva em cartório civil. Após receber críticas da bancada evangélica e dos representantes, a presidenciável Marina Silva recuou o plano governamental onde apoiava os direitos igualitários dos casais homossexuais. Esse fato não demonstra que o Estado não é assim tão laico quanto se imagina? Alan, o que você diria sobre isso? Então, eu acredito que a laicidade do Brasil, ela, usando até uma expressão um pouco do contexto cristão, ela é uma bênção, vamos dizer assim. Essa livre escolha e essa liberdade que a gente tem de poder se expressar, independente da religião que a gente pertence. E é interessante porque um posicionamento que eu achei bem legal da candidata Marina, quando ela foi questionada até mesmo em relação à questão do casamento, e até vou usar a expressão que foi colocada na pergunta que foi feita a ela, que é o casamento gay. Eu achei interessante porque ela partiu do pressuposto, do princípio, do significado da palavra casamento. E uma coisa que a gente não pode perder, e eu acredito que isso que é o fundamental e que é o interessante, é a questão da originalidade e até mesmo o significado. Por exemplo, a palavra casamento, ela vem da palavra acasalamento, que sugere a ideia de, e aí independente de ser humano ou animal, de sexos opostos, eles terem a questão ali da união, e daí vem a palavra casamento. E eu acredito que ter esse esclarecimento em relação ao significado da palavra é importante, porque algo que ela falou, e eu não estou dizendo com isso que ela é a minha candidata, porque até então eu não tenho um candidato, não estou dizendo com isso que ela é a minha candidata, mas eu achei muito interessante essa colocação dela. Ela falou que ela não é a favor ao casamento, mas ela não é contra a união, porque é isso que traz o confronto, dentro do contexto cristão. É a questão do significado da palavra, porque o casamento é uma instituição que a igreja, ela zela e ela valoriza, e principalmente pelo significado da palavra. Agora me diga o seguinte, o casamento, como a gente tem hoje ele definido, ele é uma instituição da Nova República. E ele partiu, antes era celebrado somente nas igrejas e tudo mais, e de repente ele passou a ter uma validade civil, Sim. Quando você nega, eu entendo o que você diz de justificar o casamento no contexto cristão, mas a gente está falando aqui dela trazer a cultura dela, desse contexto bíblico, religioso, enfim, para o direito. No direito, o casamento ele tem um outro significado. Entendi. É que assim, até o próprio significado, até mesmo do casamento, se a gente for ver até num contexto bíblico, por exemplo, como é que era o casamento no Antigo Testamento? Não existia igreja, entendeu? Então, como é que era o casamento? O casamento naquela época, e até quando a gente vê filmes e até mesmo novelas antigas, eles até demonstram mais ou menos como era parecido. Eu conhecia uma menina, e entrava em contato, às vezes, nem diretamente com a menina, mas com o pai da menina, e como é que era consumado o casamento. Não havia uma festa, isso eu estou falando do Antigo Testamento, tá bom? Uhum. Não havia uma festa, não havia uma celebração, não havia nem uma lei, vamos dizer assim, judicial ou parecida para instituir, entendeu? Os dois entravam
estavam dentro de uma tenda e ali estava consumado o casamento, entendeu? Eu entendo, e é óbvio que ela vai defender algo que ela entende ser o correto, só que algo que é também preocupante é entender que, como sociedade, é difícil nós tornarmos a verdade ela absoluta. É óbvio que, para a gente, nós cristãos, nós temos a verdade como absoluta. Nós não temos a verdade como algo relativo, ou seja, aquilo que é verdade para ti pode não ser verdade para mim, e o que é verdade para mim não pode ser verdade para ti. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que é o pensamento dela, é a visão dela, ela será a favor da união, partindo da questão do respeito à liberdade, que todo mundo tem a escolha de ser o que quiser ser e se envolver com quem quiser se envolver, desde que não haja um ferimento na questão original e do significado da palavra, que não está ligado ao cristianismo, o significado da palavra casamento. Ele não está ligado, é óbvio que a tradição, homem, mulher, até mesmo aquela parte polêmica do sexo, que antes do casamento a igreja, né, ela tem lá a sua restrição, né, mas a palavra casamento, o significado da palavra, ele não está ligado à igreja, ao cristianismo. Ele é o significado da palavra. Se tu for abrir num dicionário comum qualquer, Aurélio, ou seja lá qual for o dicionário, tu vai ver lá o significado da palavra e ele vai estar passando esse significado. Everaldo, você ouvindo tudo que o Alan disse a respeito, você concorda com esse posicionamento dessa neutralidade, ou você acredita que isso está sendo utilizado para coibir o direito de um grupo de alguma certa forma? Sim, eu acredito que realmente está contrariando bastante acima o Estado laico. A questão, eu sempre ouço religiosos citarem essa questão do acasalamento, homem e mulher, como se, digamos, duas outras pessoas, no caso do mesmo sexo, não pudessem se amar, que na verdade é um sentimento, não tem muito a ver com a questão do acasalamento. Vem também com muito argumento, por que o acasalamento? Porque assim gera descendência, ou seja, filhos. Mas se você pensar por esse lado, por que tem que ser originado filhos? Por quê? Por que gerar essa descendência? Que é a parte onde a religião pega pesado. Bem, se você for seguir esse pensamento tão forte, bom, um casamento entre duas pessoas que uma não é fértil também não ocorreria. Um casamento entre idosos não poderia acontecer. Ou seja, se a questão é não ter filhos, não acontece casamento. Agora, o fato de serem do mesmo sexo deixa as pessoas se amarem. É simples. Esse é o meu pensamento. Na questão do Estado laico, direto, tem essa questão de por que nós temos esse pensamento vindo de uma cultura cristã? Porque com tantos políticos, tantas pessoas com poder, com a religião, eles influenciam e fazem a gente... Bem, fazem as leis que nos dirigem, né? Aí que está a questão. O Estado laico está realmente laico, com pessoas no poder, no governo, sendo religiosas e usando de pensamento extremamente religioso, porque qualquer argumento que você fizer contra o casamento homoafetivo vai passar por religião ou preconceito. E, Everaldo, você já recebeu algum tipo de preconceito ou mesmo alguma situação que você tenha vivido em relação a essas pré-determinações que são feitas geralmente pela religião, para você ser ateu, você ter algum tipo de obrigatoriedade de seguir um script, seja de casamento ou mesmo de ter filhos? Já sofri preconceitos, não acho tão relevantes, eu não me importo, realmente. No caso, eu tenho o meu irmão também é formado em teologia, como o senhor. Luan, perdão, né? Alan, desculpe. Não, tranquilo. Ele é formado em teologia. Quando eu falei para ele que eu era ateu, ele simplesmente, antes de qualquer religião, qualquer posição, você é meu irmão. Bem, eu mesmo sou filho nessa parte. Já houve histórias de amigos ateus que tiveram problemas em relação a isso. E pela internet, você coloca no Google, você vai achar muitas situações constrangedoras. Mas, a princípio, na minha parte, é tranquilo. Perfeito. Quando falava-se de Estado laico, outro ponto que recebe bastante críticas foi a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas, principalmente porque não estava definido quais religiões devem ser abordadas. Você se declara como ateu. Concorda com essa aplicação dessa disciplina no ensino médio? Não. Diretamente não. A não ser que, digamos, seja feito exatamente previsto para esses cursos. Por exemplo, o fato de ter um ensino religioso, ainda mais aqui no Brasil, que nós estamos um país com predominância católica, evangélico, cristã em si,
É claro que se tende ao lado de ensinar o cristianismo, mas existem outras denominações, inclusive agnósticos e ateus. A questão é, se no caso essa religião, esse estudo religioso for igual, eu sou da PUC, for igual de lá, como que é lá? É simplesmente explanado como são as religiões, para você entendê-las. Não para você abordar uma em si, privilegiar uma. Por exemplo, tem muitas pessoas que são extremamente leigas, a gente conhece. Por exemplo, um muçulmano, você pensa o quê? Tem aquele preconceito com pessoas leigas, dizendo, um homem-bomba. É só para explanar o que não é. É bem simples, é só para as pessoas entenderem a situação religiosa. Estamos num estado laico, isso é a coisa mais normal. Alan, me diga uma coisa. Dentro desse contexto do ensino da religião nas escolas públicas, faz parte também da cultura das comunidades cristãs e outras comunidades de ter a sua escola dominical e tudo mais. Então, eu acredito que também seja parte da cultura escolar, né, de saber que existe nessas comunidades esse tipo de religião, que existe esse tipo de predominância, de como se aprende, de como não se aprende. Você, como pedagogo, você vê que isso também é importante? Como você avalia isso? Eu vejo de suma importância, e até fazendo uma observação em cima do que ele falou, hoje o ensino religioso, ele não tem uma matéria que seja predominante. Até mesmo existem algumas matérias que elas são exigidas por lei, que elas sejam dadas, até mesmo como a cultura africana, a questão dos índios, são tudo matérias que hoje, dentro do ensino religioso, elas são matérias que elas são obrigatórias, elas têm que ser dadas. E um debate que se tem muito, até mesmo na faculdade, relacionado à questão do ensino religioso, é justamente isso. Hoje eu acredito que a grande obrigação do ensino religioso não é nem valorizar uma religião em si, mas valorizar princípios que cada religião ela vai ter, que vai facilitar o convívio em sociedade. E a pluralidade. E a pluralidade, correto. A igreja, né, a gente se tem um preconceito em relação à igreja, como em qualquer outro segmento, né, mas eu vou falar em relação à minha igreja, né, eu participo, convivo com pessoas de outras, mas posso falar da minha. Nós temos um sistema de trabalho onde nós sempre vamos visar o papel da igreja como um órgão social. Não apenas trabalhar a questão espiritual da pessoa, entender que a pessoa ela não é só espírito. E a pessoa ela precisa, principalmente como um cristão, aprender a viver em sociedade e partindo do princípio do respeito. Perfeito, Alan. O Capital da Notícia vai para um breve intervalo e volta já falando sobre a descriminalização da maconha. Estamos apresentando Capital da Notícia. Voltamos a apresentar Capital da Notícia. De acordo com uma pesquisa do Comitê Científico Independente para Drogas da Grã-Bretanha, classificou numa escala de 0 a 100 o nível de periculosidade das drogas mais comuns. A maconha aparece em 8º lugar, atrás do álcool, que aparece em 1º, e também depois do tabaco e anfetaminas, que são consideradas drogas legais. Eu gostaria de saber, inicialmente, qual o posicionamento de vocês a respeito da descriminalização da maconha e se vocês são contra ou a favor dela. Primeiro eu gostaria que falasse o pastor Alan de Oliveira e Souza e depois o estudante de Educação Física Everaldo Vieira, que se declarou como ateu. Então, eu acho muito interessante essas leis que elas são bem radicais, porque elas surgem como uma resposta ou até mesmo como uma solução para um problema que outros meios, outros órgãos do governo eles não conseguiram resolver, né? E eu entendo que qualquer lei que ela surja como uma solução radical, às vezes a gente pode chegar num princípio que ele não é muito legal. A gente acaba resolvendo problemas, criando outros problemas. E o Brasil, ele sempre tende a se comparar. A gente quer aprovar tal lei porque em tal país tal lei foi aprovada e deu certo. Só que a gente tem algumas diferenças, principalmente o próprio tamanho do Brasil, né? Por exemplo, um dos países mais próximos aqui, nem indo tão longe como a Grã-Bretanha, mas um país próximo nosso, que é considerado um país vizinho como o Uruguai, que há pouco tempo atrás ele legalizou a questão da maconha.
só para nós termos uma ideia nessa diferença de tamanho, né, o Rio Grande do Sul ele é maior que o país do Uruguai inteiro. Só a população do Rio Grande do Sul é muito maior que a população do Uruguai. Aí a gente faz, às vezes, esse comparativo, mas lá no Uruguai deu certo. Eu acho complicado por quê? Porque existe uma série de coisas que estão por detrás de simplesmente aprovar uma lei ou não. Né? A gente aprova uma lei tentando resolver um problema, como eu falei, só que a gente pode acabar gerando outro. Eu acredito que existem outros meios para se trabalhar nessa questão, por exemplo, da maconha. Eu vejo hoje que esse problema, vamos dizer assim, com descontrole, com a questão do uso, tanto da maconha ou como de outras drogas, ele está muito ligado também à questão da educação. Ele está muito ligado também à questão da saúde, porque a má administração nessas áreas, ela vai gerando problema em várias outras áreas da sociedade. Eu tenho esse posicionamento de ser contra, justamente por ver nessa lei uma saída que no momento, não, no meu ponto de vista, ela não seria o melhor, porque aí eu resolvo um problema, só que eu vou acabar criando outros, porque existem problemas que são mais importantes, mais relevantes, que hoje eles deveriam estar sendo em pauta, problemas que eles deveriam estar sendo debatidos ou até mesmo procurando como se trabalhar, e aí às vezes a gente investe tempo, né, em discussões e até mesmo dentro do Senado em estar aprovando leis como essa que, novamente, eu volto a frisar, e perdão por ser repetitivo, a gente acaba resolvendo o problema, só que a gente acaba... Porque uma pergunta que cabe, será que a nossa população ela tem a maturidade de saber lidar com a liberdade de eu poder usar a maconha? Será que a nossa população ela está formada até mesmo dentro de uma questão de educação? Será que ela tem esse senso de saber usar, de saber como lidar com essa liberdade? O que você diria para o pastor Alan Everaldo a respeito desse questionamento que ele faz? Então, essa questão de saber usar ou não, ter responsabilidade, bem, eu acho isso de menos. Pelo seguinte, por exemplo, é liberado hoje no Brasil a nicotina, o cigarro, que já foram feitos testes e tal, coisa que é muito mais prejudicial do que a própria maconha. Os estudos na questão da maconha, que realmente fazem mal ao ser humano, é mais no caso de mulheres grávidas, que podem dar formação ao feto. Agora, essa questão de responsabilidade e o álcool também, que é liberado. Pessoas morrem por causa do álcool. Acidentes de trânsito é comum. Todos os dias acontecem casos desses. Quantas vezes você viu uma pessoa, por fumar maconha, morreu? Bem, eu, pelo menos, até hoje não vi. Vários países é liberada a maconha. E a questão é essa a quantia de usar. A maioria dos países que são liberados tem uma quantia que você vai lá e compra. É aquela quantia. Não se compra mais. A questão é, se é liberado ou não, é claro que tem que ser previsto leis com quantidades e ter exatamente o controle. Em segundo caso também, questão de tráfico de drogas. No caso da maconha, tem esse lado. Poxa, se for legalizado, para que tráfico? Pode ser adquirir até impostos. É uma coisa que pode ser estudada. A minha opinião é essa. Hoje a gente tem um crescente aumento de personalidades como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apoiando a descriminalização da maconha como parte fundamental justamente disso que você levantou, que é a guerra ao tráfico. A repórter Andresa Santos conversou com um advogado sobre o tema e agora a gente vai ouvir essa matéria. A descriminalização das drogas tem sido o tema recorrente em debates espalhados pelo mundo. Em março deste ano, a ONU relatou pela primeira vez que talvez essa seja a melhor maneira de descongestionar prisões e facilitar a reabilitação de usuários. No Uruguai, país em que a maconha é legalizada, foi criado um órgão de Estado que regula o cultivo e venda da droga. Já no Brasil, o produto é considerado ilegal, e aqueles que são pegos consumindo o entorpecente respondem criminalmente pelo ato. De acordo com o advogado Fabrício Matos, a descriminalização e a regulamentação do uso da maconha é uma discussão legítima, pois a guerra contra as drogas é uma batalha fracassada. Bilhões de dólares já foram gastos mundialmente e o consumo só cresce. Cresce o poder do tráfico e espalhando assim a violência. Deve ser debatido uma mudança paradigmática, trazendo primeiramente iniciativas educacionais com o foco da conscientização da população dos males trazidos pelo uso de drogas. A ciência e o uso de entorpecentes deve ser encarado como uma questão de saúde pública e não como um crime. O debate da discriminação do uso de drogas e a regulamentação do uso da maconha não é apologia, e sim
sim a busca por uma política de drogas que funcione realmente. Vale lembrar que a descriminalização não dá acesso liberado à droga, mas que ela pode ser utilizada para fins medicinais. Repórter Andresa Santos. Vários estudos na área de criminologia indicam que há uma relação causal direta entre o uso de drogas e violência, mas sim uma relação processual. Pastor, como você comentou que não é a favor, então, da legalização, você acha, na sua opinião, que há uma abertura na igreja, uma mudança de paradigma ou mesmo de opiniões, né, conforme o andar realmente dos anos que você acha que há essa abertura de novas ideias, né, para que possa haver um debate na sociedade do como ela está se direcionando e qual que será o futuro dela? Então, pegando um gancho aqui no que o meu colega falou, Karl Marx, que é um dos mentores do comunismo, ele na época da Revolução Industrial, ele fazendo uma conclusão de tudo aquilo que estava sendo falado ali, ele usa uma expressão que é muito interessante. Ele fala que tudo aquilo que estava sendo falado não passava de uma filosofia utópica. Ou seja, haviam aqueles homens que estavam lá fazendo um discurso, e esse discurso ele era bom aos ouvidos daqueles que estavam precisando. Só que, na verdade, aquilo que era prometido naquele discurso, ele nunca iria acontecer. E eu volto novamente a falar, só antes de responder a pergunta, claro, essa comparação. Entendeu? A dimensão. Por que, por exemplo, que no Brasil o tráfico é muito maior do que em qualquer outro país? Porque são poucos os países como o Brasil que faz tanta fronteira como o Brasil faz. Sim. Por que é difícil para o Brasil controlar a questão do tráfico, criminalidade, enfim, pela proporção do Brasil? A desigualdade social no Brasil é algo que a gente vê constantemente na televisão. A realidade, por exemplo, de nós que estamos aqui no Sul é totalmente diferente da realidade que está no Norte. A prostituição, por exemplo, que acontece no Sul é totalmente diferente da prostituição que acontece no Norte. Aqui a gente vê crianças, meninas, adolescentes se prostituindo, não com a mesma frequência que nós vamos ver no Norte. No Norte é algo absurdo, se vê de uma forma descarada. Mas voltando a essa questão da igreja estar aberta a novas ideias constantemente. A igreja, ela não pode ser um órgão alienado à realidade. Ela não pode, porque o principal objetivo da igreja é trabalhar com pessoas. E a igreja, ela precisa constantemente estar dentro desse processo de aculturação, ou seja, ela precisa perceber e compreender a realidade do que está acontecendo lá fora e ela precisa se inserir dentro desse contexto. E principalmente hoje, onde nós vivemos esse debate muito grande na questão da liberdade de expressão, a igreja, ela precisa ser muito sábia para ela colocar as suas ideologias e ela colocar aquilo que ela entende ser o melhor, não para se beneficiar, claro, mas sim em benefício da sociedade. Isso. E, Everaldo, fazendo um gancho, você acha, na sua opinião, claro, né, que há essa abertura da igreja em relação a isso? Você concorda com a opinião do pastor ou não? Bem, a questão, ele levantou novamente a questão do tráfico, né? Ele levou até, um rumo, chegou até ao tráfico de outras coisas além das drogas, né? No caso, as drogas aqui mais citadas, eu reparei, foi a questão da maconha. Sim. Bem, maconha, para quem conhece, não é uma droga cara, é uma droga barata, tanto que é a mais consumida, a mais tranquila nesse ponto. Bem, como eu disse antes, o fato de uma legalização que até, nesse caso, arrecadaria impostos, bem, acabou o tráfico. Ela já é barata em tráfico, imagine legalizada. O que justamente alguns pensadores têm levantado é esse ponto de repente, tirar o problema da polícia, que atualmente o usuário, ele é um problema da polícia, porque ele é visto como criminoso. E se você tirasse, o que diz pelo menos o Fernando Henrique Cardoso no filme Tabu, no documentário Tabu, é isso, que talvez você diminuísse o problema para a polícia e a polícia pudesse se dedicar verdadeiramente a crimes que precisam ser resolvidos de fato e passar a tratar a pessoa não como criminosa, e sim como usuária. Você concorda com essa visão, Everaldo? Debatida no documentário, ou você acredita que ainda é outro ponto? Olha, realmente nessa parte eu não quero me expressar. Acredito que o governo até de Fernando Henrique, isso. Fernando Henrique Cardoso, foi até competente, digamos. Foram 2 mandatos, teve um crescimento, todos aqueles pontos.
Mas só voltando a lembrar do nosso amigo, ele listou Marx, né? Karl Marx. Eu poderia citar também aqui Aristóteles. Bem, em Ética Nicômaco, ele sempre pregava a questão do meio termo. Bem, até a questão de drogas, vocês não têm a relação direta, tanto que já diz até o nome, drogarias, né? Existem drogas que fazem bem. Existem pesquisas, como foi retratado, da maconha para uso medicinal. Ou seja, voltando a uma parte filosófica, prega-se o meio termo. Após o intervalo, nós voltaremos com o terceiro e último bloco desse debate, falando sobre o aborto. Estamos apresentando Capital da Notícia. Voltamos a apresentar Capital da Notícia. Voltamos ao estúdio da Rádio Web Unibrasil para o terceiro bloco do Capital da Notícia Debate. Nossa repórter Camila Babeto vai nos esclarecer sobre o que diz o Código Penal brasileiro a respeito do aborto. Pelo Código Penal brasileiro de 1940, provocar aborto pode resultar em uma pena de 1 a 3 anos de detenção. A lei é a mais proibitiva existente no mundo e adotada em países como Nigéria, Angola e Sudão. Em toda a Europa, com exceção da Polônia, e em países como os Estados Unidos e Canadá, o aborto é autorizado sem nenhuma restrição. De acordo com a estimativa do Ministério de Saúde, cerca de 1 milhão de mulheres se submetem a procedimentos anualmente no Brasil. Destas, pelo menos 250 morrem. Levando em consideração esses dados, percebemos que o fato de ser considerado crime não coíbe a realização do aborto. O que fazer para mudar esse cenário, na sua opinião, pastor? O aborto ele se torna um assunto muito polêmico, porque eu acredito que existe um princípio para nós até mesmo julgarmos a questão do certo ou errado dentro do aborto, que é a questão da empatia. Uma coisa é eu fazer uma análise de um ponto de vista do meu, ou seja, longe da situação, aí eu estou lá diante de uma menina que foi estuprada e ela está grávida, e aí eu como pastor eu chego para ela e digo assim, não, tu não pode abortar, tu precisa criar essa criança, enfim, né? Isso seria a lei, vamos dizer assim, né? Que eu teria que impor e requerer que ela cumprisse até mesmo para ela estar certa e não acabar estando errado. Só que hoje em dia a gente precisa muito entender essa questão do contexto, que é muito complicado, entendeu? A gente sabe que existe uma série de coisas que contribuem, uma série de coisas que atrapalham, mas eu acredito que volto a falar, até mesmo relacionado à questão das drogas, eu acredito que existem outros meios para se resolver o problema. Sim. Entendeu? Existem outros meios. Eu, como cristão, eu sempre vou ser a favor da vida. Sempre vou ser a favor da vida e eu não posso encontrar na morte uma solução para a vida. Entendeu? E eu sei que a gente vai partir de princípios. A própria lei que foi autorizada agora, até mesmo pela presidente Dilma, que ela libera em casos de estupro, e até mesmo na questão da doença, eu esqueci o nome. Anencefalia, exatamente, que ela autoriza, né, a questão do aborto, perdão. E até interessante porque, por exemplo, em casos de estupros, a pessoa, no caso que foi a vítima, ela não precisa apresentar o boletim de ocorrência. Uhum. Né? E isso, em partes, ele já abre uma gama para que o aborto ele quase se torne autorizado, porque uma vez que não há essa fiscalização, né, qualquer um pode fazer. Eu posso chegar lá e afirmar que fui estuprado, vamos dizer assim, e como não há como, né, se comprovar através de um boletim de ocorrência ou coisa assim, eu pago a taxa que é de R$430, e isso acontece. Só que eu volto a frisar, e não porque eu também estudo a questão da pedagogia, mas eu acredito que, desde a questão da segurança e a questão da educação, eu acredito que esses são problemas que são relevantes. E tudo isso que a gente vê acontecendo, seja a questão da droga, seja a questão do estupro, que é uma das coisas, a questão também que envolve muito essa questão do aborto, é quando há o abuso muitas vezes também, né? Eu vejo que existem outros meios, entendeu? Eu vejo que a educação hoje ela é um meio, ela precisa ser muito discutida, porque a educação hoje no nosso país ela é muito precária. Eu vejo também como a questão da segurança e outros meios que a gente pode sanar
esse problema. É óbvio que, isso é como eu estou falando, né? Isso pode ser que seja a solução. Sim. Pode ser que eu esteja completamente errado. Eu não sou dono da verdade. Entendeu? Mas como ela é passada dentro da igreja? Vocês debatem isso abertamente ou não? Nós, como cristãos, né, e a própria palavra, a gente vai ter sempre Cristo como aquele que nos norteia. E algo que a gente aprende e que é o que a gente procura aplicar é exatamente a questão da compaixão. Houve tempos atrás, por exemplo, que até mesmo, né, a questão do divórcio. Um pastor divorciado, jamais ele poderia. Um pastor na minha idade, eu tenho 28 anos, existem denominações que um pastor ele só pode assumir a função acima de 40 anos, porque subentende-se que um jovem de 28 anos solteiro, ele não pode, por exemplo, dar um conselho para um casal. Como que a igreja ela vai trabalhar essa questão do aborto? Ela vai trabalhar sempre essa questão do contexto, procurar compreender a situação da pessoa. A gente sempre vai prezar pela vida. E a gente precisa sempre estar entendendo e compreendendo o contexto da situação. Eu posso impor, sim, entendeu? Não, você precisa... Eu queria agora aproveitar essa tua fala a respeito de como é passado dentro da igreja e tudo mais, para contextualizar com o seguinte dado. Foi feita uma pesquisa que movimentou bastante redes sociais e discussão nesse último ano, onde as mulheres que se declararam como que já fizeram aborto, né, já praticaram o aborto, a grande maioria era católica, depois protestante e a minoria como... Então, assim, o fato de ser crime não torna o aborto não praticável por mulheres que, inclusive, professam uma fé. Aí eu queria saber do Everaldo, que tem uma visão mais neutra a respeito da religiosidade, se isso não mostra um paradoxo do que é pregado com o que realmente é aplicado na sociedade. Bem, o que acontece é exatamente isso. Pessoa com religião, sem religião, elas, no caso, o pastor diria, cometem pecados, né? São os pecadores. Pecar vem de errar o alvo, né? Mas a questão que cabe é a seguinte. Uma mulher, se ela quiser abortar, ela vai abortar. Isso é um caso não religioso. Isso é uma questão de saúde pública. Por quê? Eu sempre costumo dizer que o aborto é um fracasso, em todos os sentidos. Por que é um fracasso? É um fracasso porque uma mulher não foi instruída como deveria, como o seu parceiro. É um fracasso porque só a pobre que paga. A mulher que tem dinheiro, ela consegue esse tipo de tratamento. Ela consegue ir numa clínica e fazer isso. Não é que seja liberado, mas ela consegue. É um fracasso pro próprio feto, né? Não digo criança porque tem que dar nome aos bois. Um feto é um feto, uma criança é uma criança. Senão fica até injusto, né? Pela questão, digamos, o aborto. Tem pessoas que pregam que até 3 meses o aborto seria legal, interessante. De acordo com a medicina, o que a gente tem de dados é que só passa a ter atividade cerebral após os 3 meses. Exato. Então, por isso, os médicos tratam como feto, né? E depois embrião, feto, e tem essa denominação. Exatamente. Aí que está a questão. Também tem alguns trechos na Bíblia que eu não me recordo, que ela diz que o sangue revela a vida vem do sangue e tal. Então, num caso religioso, você poderia até dizer que só após ele ter batimentos cardíacos. Agora, no caso de possuir já a sua medula, agora me faltou a aula de biologia, mas o que faz essa diferença nos 3 meses? É que o feto sentiria dor. Essa é a questão. Então, levando em consideração realmente esses dados, então realmente vocês têm essas opiniões também, acho que é muito interessante, né? Então a gente agora tem que ir a uma nova matéria, né? Nós vamos chamar então as vozes mais ativas a favor da penalização do aborto, né? Despenalização, desculpa. Exatamente, né? É o coletivo feminista, né? Da marcha. É o coletivo feminista, a Marcha das Vadias, é uma das que mais se declaram atualmente a favor dessa despenalização. A gente tem uma sede da Marcha das Vadias aqui em Curitiba e a gente tem uma matéria pronta com a repórter que a gente vai ouvir agora. A Marcha das Vadias é um movimento internacional de mulheres criado em abril de 2011 no Canadá. Surgiu em resposta a um policial
que disse que para as mulheres pararem de serem estupradas nas universidades, elas precisavam parar de se vestir como vadias. O grupo se manifesta contra o machismo na busca de igualdade de gêneros. Uma das principais reivindicações é a mulher poder fazer o que quer com o corpo. A opinião de uma das organizadoras do evento, Suelen Regina, sobre o aborto, vem agregar ao debate do Capital da Notícia. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar para as pessoas é que não existe pessoas favoráveis ao aborto. Eu sempre falo que existe pessoas favoráveis e desfavoráveis à legalização, à descriminalização, né? Porque o aborto em si, o ato do aborto, não é algo que seja esperado por ninguém. Não é, nenhuma mulher deseja um aborto, nenhuma mulher sonha em fazer um aborto. Exatamente por isso que ninguém faz um aborto porque quer. As pessoas fazem abortos porque precisam. Eu sempre gosto de lembrar disso, que não existem pessoas favoráveis ao aborto em si, ao ato de abortar. Eu também sempre gosto de lembrar que a questão do aborto é questão de saúde pública. É questão de reduzir fila de SUS, questão de reduzir mortandade de mulheres jovens, né? Porque enquanto tem muita mulher rica que tem condições de abortar numa clínica particular, faz isso e ninguém se preocupa, ninguém vistoria, ninguém vigia, muitas mulheres morrem tentando fazer o mesmo. E quando elas conseguem sobreviver, né, nesses casos mais graves, geralmente elas são penalizadas pela tentativa. Né? É bem difícil, por exemplo, tem casos de mulheres que tentam fazer aborto com agulhas de tricô, com galhos de árvore, coisas assim bem pesadas mesmo para se pensar. Repórter Andresa Rossini. Nós tivemos, então, a opinião de uma terceira convidada, que é representante da Marcha das Vadias, e o que elas trazem muito para o debate é que justamente a mulher que é a mais interessada nesse caso é a última a ser ouvida. Então, a gente tem opiniões de médicos, de especialistas, mas, às vezes, uma questão que é da ética tão íntima acaba sendo tratada de forma muito pública, quando elas acreditam que a principal pessoa a ser ouvida deveria ser a mulher. Então, eu gostaria de agradecer, né, a opinião de vocês que enriqueceu o nosso debate e que vocês, partindo desse princípio do que disse uma mulher a respeito de tudo, de todo esse tema, que vocês deixassem as suas considerações finais e também, mais uma vez, agradecendo a participação dos dois aqui. Pode ser você primeiro, pastor Alan. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Momentos como esse são muito bons, a gente poder expressar o que a gente acredita e o que a gente defende e até mesmo entra dentro da questão da laicidade do nosso país. E é justamente como, né, essa nossa participante agora ela ressaltou. E volta àquilo que eu também frisei, a questão da contextualização. A gente sempre procurar compreender quem é o mais prejudicado em toda essa situação. E como eu falei, a gente sempre vai ser a favor da vida. E a questão do a favor da vida aqui, ela gera desde a questão da mulher e como, né, da criança que está sendo ali formada. Então, é sempre ser a favor da vida e sempre procurando zelar um bem dos dois. Novamente agradeço a oportunidade. É um desafio para a gente que está começando e está participando de programas como esse, mas é muito bom porque enriquece, ver o quanto a gente às vezes está despreparado para algumas coisas e o quanto a gente precisa se preparar. E a mensagem que eu gostaria de deixar, que é uma coisa que tem mais me chamado a atenção nesses últimos dias, a nossa geração ela tem a característica de ser bem polêmica, né, e bem filosófica, porque qualquer assunto que aparece sempre tem alguma opinião a ser dada. E o que nos chama a atenção às vezes é que esse discurso, e até volta àquilo que se falou, né, que ele não passa de uma utopia, ou seja, nós criamos imagens, criamos ideias, conceitos ou até mesmo soluções, só que quando nós tiramos do mundo imaginário e trazemos para a prática, muitas vezes aqueles que gostam de discursar, eles não se envolvem. Então eu vejo que esse é um tempo onde nós temos sido desafiados a exercermos a nossa função como cidadãos e defendermos aquilo que nós acreditamos ser o melhor, nunca
priorizando apenas um grupo, mas sempre o contexto e a sociedade. Claro. E Everaldo, qual que é a mensagem que você quer nos deixar aqui do que incrementou esse debate realmente nesse diálogo entre divergências e de opiniões, de religiões também, e o que você acha realmente o que você quer enfatizar realmente como importante para o nosso ouvinte? Então, eu agradeço muito o espaço aqui, ainda mais representando os ateus. Não acredito que eu tenha sido um bom representante, acredito que existe muito cara melhor, né? Mas a questão que fica... Eu agradeço por terem me escolhido e tal, chamado. É a questão do aborto. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei super interessante, se os homens engravidassem, o aborto teria sido liberado. Bem, é uma coisa, se você pensar, é uma coisa bem machista mesmo, né? E por que isso fere o Estado laico, essa não decisão, essa não liberação do aborto? É porque está nela constituído um grande preconceito, uma coisa vinda da religião, como disse, né? A vida, a vida, a vida, a vida, a vida. Eu acho que o mais prejudicado não seja um feto, seja a mulher que gesta. Bem, é isso. Muito obrigado. E é com esses apontamentos e levantamentos que termina aqui a edição Debate do Capital da Notícia, que contou com a participação do pastor Alan de Oliveira e do estudante de Educação Física Everaldo Vieira. Apresentação, Henrique Rebelo e Adeline Bordim. Supervisão técnica, Aline Pereira. Coordenação da atividade, a professora Andrew André. Coordenação da Rádio Web, Rodolfo Stanque. Coordenação do curso de jornalismo, Maura Martins. Até a próxima edição. Boa, galera. Capital da Notícia.